Shalom, Anashim, olá a todos, bem-vindos ao nosso canal do Hebraico Moderno, o Hebraico Fácil com Elisa. Através do método do nosso livro Curso Hebraico Fácil, nós estamos desenvolvendo aqui as nossas aulas, aprendendo muito, porque o nosso curso tem um excelente conteúdo e vocês que estão chegando hoje aí podem se inscrever no canal e participar também de todas as videoaulas que estão disponíveis lá para você, sim, de fato, aprender aquele hebraico, aquele que você sempre procurou aqui no YouTube. Então, hoje vamos introduzir a preposição le. Os métodos do livro curso estão na descrição do canal para quem tiver curiosidade de saber também quanto ao livro. A preposição le, muitos já conhecem, que nós já usamos algumas palavras em videoaulas antepassadas, e essa é a preposição le que você vai usar através do lamed com o shivá ou lamed com a vogal. E com a vogal a vai representar ao ou a. Aí vai ficar lá. Com o shivá representa a vogal, somente a vogal a, sem o crase, mas fica como lê, que é um shivá, né? Você lê o shivá, lê. Então vai ficar preposição lá e preposição lê. Preposição nós temos aqui em português, tem muitos usos, que está mostrando aqui, como em português a preposição, em hebraico lê e lá tem muitos usos, geralmente fará parte da resposta a perguntas tais como lean, lemi, lemias. Então, no nosso curso de hebraico, nós não usamos vogais, porque nós já lemos diretamente, porque é um hebraico moderno e é assim que se fala e se escreve na língua atual em hebraico. Então, no hebraico bíblico, sim, você usa sinais diacríticos, mas aqui você vai aprender a ler diretamente aqui, ouvindo a pronúncia, sabendo que você já conhece as consoantes. Então, você vai saber que é lean, correto? Você já conhece. Quem não conhece pode até deixar nos comentários. E também é muito bom você também aprender também todo o alfabeto, que é o alfabeto também, para você aprender a escrever também. Mas dá para seguir aqui conosco, é só você ir aprendendo. Conheça aqui as vogais conosco também, através da pronúncia que nós vamos falando. Então, a palavra lean, aprendam, lean quer dizer para onde? Lemi, para quem? Lemias, para quem há ou para quem existe. Então, nós vamos falar sim, porque nós vamos a preposição, então tem que falar esse para, porque é assim que se fala em Israel, porque não existe quem tem. Porque mi é quem, ok? Então, le-mi, para quem? Le-mi, para quem? Mas a gente fala para quem? Yesh, para quem há. Porque o verbo ter, nós não usamos no hebraico, conjugamos ele, nós não conjugamos o verbo ter no presente. Tem muitas videoaulas aqui que vão citar também sobre isso. Então, por exemplo, nós vamos estudar ao, a e a. Por exemplo, a preposição para, que vocês estão usando aí, né? Lê para, onde para, quem? Essa preposição, geralmente, ela indica finalidade ou um destino de deslocamento, mas ela sugere ali que fique uma permanência prolongada. Para onde você está indo agora? Para onde? Lean, para quem? Então, ela como usada em movimento, ela vai usar também para destino, para onde você está indo, correto? O indo é um verbo em movimento, então você sempre vai usar preposição, porque a preposição le, ela aparece também depois de verbos que indicam movimento. Vocês vão ver isso próximo, logo agora. Logo agora. Enfim. Então, se você usar, por exemplo, ao, por exemplo, que é uma contração da preposição com o artigo masculino, ela é usada para expressar o movimento ou um destino com a ideia de curta duração
ou de permanência temporária, muitas vezes você vai usar o ao. Eu vou ao cinema, porque é curta duração. Eu vou ao hospital, é curta duração, correto? Porque você vai usar ao hospital, porque você não fica lá, morando lá, passando dias e dias lá. Então, é ao, ok? Agora, quando você fala para, aí já é permanência mais, uma permanência prolongada, porque você vai ficar lá muito tempo, muitas horas, ok? Você não vai só para ao hospital, porque você vai fazer uma consulta ou vai fazer um tratamento, enfim. Ou então, se você definir ele falando que você vai para o hospital fazer cirurgia, dá a entender que você não vai só ao hospital, correto? Você vai para fazer a cirurgia. Então, tá definindo, aí já é outra forma de usar, então não seria ao. Mas isso é só uma introdução. Por quê? Só pra gente saber o que significa, como usar então, como se usa em português essa definição aí para a preposição, mas geralmente é assim, e para hebraico também você pode usar ela como com essas definições. Para é se você vai ficar prolongado ali. Agora, se for ao, você vai ficar pouco tempo ali, tá? Não está ao, vai ficar ali uma permanência por pouco tempo também. Agora eu vou a um, correto? A um lugar, você pode usar a preposição le. Por quê? Porque o le com shivá, que é esse aqui, ele vai, você está indo a um lugar. Qual? Não está definido. Aí você usa o le com shivá. Eu vou a um lugar. Vou a um cinema. Ao cinema é a mesma coisa de você vai a um filme, correto? Então, nós vamos ver esse exemplo já aqui. Vamos lá, seguindo então. Sim, então a preposição ela aparece antes e depois, desculpe, dos verbos que indicam o movimento. Como nos orienta aqui o nosso livro curso, ela aparece também depois de verbos que indicam o movimento, como aqui, laleret le. Então, esse aqui é movimento, ele está indo ou caminhando. Laleret é ir, que está no infinitivo. Laleret le, caminhar para, ir para. Eu quero ir para Nova York. Eu quero ir, estou falando no infinitivo para, porque eu não cometi a ação ainda, eu pretendo ir, laleret le, ir para. Mas se eu vou dizer ir ao cinema, então eu vou usar laleret le seret, porque seret é cinema e laleret é ir. Nós já aprendemos o verbo ir na videoaula anterior, que estudamos verbos irregulares, então tem na videoaula vocês aprenderam esses verbos, que eu vou citar mais alguns aí que aprendemos na videoaula anterior, mas temos uma aula de verbos aqui na lição número 5. Então, quem chegou agora vai conhecer todas as aulas e faça uma por uma lá, para você saber ler e escrever em hebraico, fazer muito bem. Laleret leseret é ir a um cinema, a um filme, não está definido qual filme, que tipo de filme, é ler, é com shivá. Laleret leseret é laleret com shivá. Ir ao um filme, então é ao. Porque eu vou dizer laleret leseret é ao, porque ao filme passar ali pouco tempo, então eu vou falar em português, laleret leseret, mas em hebraico eu vou ler assim, ir ao cinema, somente, não está definido. Qual cinema? Não sei. É o melhor da cidade? Não sei. É o maior? Não sei. Ir ao cinema é o mesmo que dizer ir a um filme. A um é artigo indefinido. Então, você vai usar a preposição sim, mas com shivá, ok? Tem que usar porque objeto preposicionado, objeto direto, objeto preposicionado, então ele vem, e substantivo também é preposicionado porque esse substantivo pede preposição, então ele vai ir
a um filme. Qual filme? O filme tal. Não, só falei ir a um filme. Então, é só você colocar lalehet le com shiva. É importante saber isso? É. Para expressar corretamente? Sim, tem que expressar bem. Tem que aprender, já que está aprendendo, fale corretamente. E agora, vamos usar o ao, porque nós aprendemos que ao é para lá, ok? Mas também você vai usar, é para lá, mas também aqui. Você pode usar ele com shiva, só que porque você usou ele com aquela contração do ao. O ao significa uma contração do artigo mais... não, significa a contração da preposição com o artigo masculino. Então, preposição a o artigo masculino o. Ao cinema. O cinema não é masculino? Então, é o cinema. Então, a preposição ao é uma contração da preposição com o artigo é masculino. Então, ela você usou para permanência, para não uma permanência, é uma permanência temporária, porque você não passa muito tempo lá, então você usou ao cinema e assistir a um filme. Então, usei o ao, mas já que o filme é indefinido, porque não está definido que tipo de filme, eu vou usar com shiva. Mas nesse caso aqui, é ir lalehet lá. Não é lalehet le, mas é lalehet lá. Aqui é lalehet le, seret, ir a um filme indefinido. Aqui é lalehet lá. Por quê? Porque aqui tem definição do filme. Seret hatov. La seret hatov. Então, certamente, para você usar artigo definido, usa-se dois artigos, um aqui e outro aqui. O daqui sumiu. Por quê? Porque quando você foi usar a preposição, você teve que tirar a consoante re e usar só a vogal dessa consoante re, que a consoante re com o a significa que isso é um artigo. Então, ficou lá, seret, hatov. Porque se eu for dizer o filme bom, você tem que usar o filme, o bom. Não tem um artigo aqui, o bom. Aqui também teria um artigo, o filme. Mas se eu usei uma preposição, porque ir a um bom filme. Então, se eu vou dizer bom filme, para definir bom filme, tem que ter dois artigos. Ok, porque você não fala bom filme sem os dois. O bom filme. Que tipo de filme? O ruim. O bom. Qual? Definir. Está definido? Está. Qual? O bom. Nós fizemos isso na aula de artigo. É bom voltar lá na videoaula para estudar artigo. Então, se eu definir o filme o bom, então esse artigo está aqui. Só que só com a vogal dele. Lalehet lá, seret. Ok, então já sei usar o lá. Porque pediu o artigo, tá definido aqui, ó. Ir ao, não é ir para, é ir ao, porque se eu vou ao cinema, eu vou por pouca duração, então é ao ou a um filme bom. Eu vou ir a um filme bom, então está definido. Você vai ao cinema? Bom, eu vou ao cinema. Você vai, eu vou ao cinema bom. Eu vou a um filme bom. Então, classificou ele como o bom. Então, haseret hatov. Então, é la seret hatov. Halalehet la seret hatov. Lalehet la seret hatov. Isto. Vamos falar várias vezes. Agora, eu vou ao cinema. Ou vou a um filme. Ani roler. Roler é lalehet conjugado. Então, ir no infinitivo. Aqui é já eu vou.
esse é um verbo anômalo, vamos dizer, anômalo, porque ele modifica, né, como que é laleret. Olha, a raiz diferente que vai usar aqui. Então, ani holer leseret. Então eu vou a um filme. Definir? Não. Então vai ser leseret. Aqui, ani holer lehaver. Só isso. Ani holer para, eu vou a um amigo. Ok? A um amigo também não é para, correto? Porque você vai para permanecer lá a longa duração. Não. Eu só vou visitar. Vou a uma visita. Ani holer lehaver. Aqui está, vou à casa de um amigo. Nós, em hebraico não se usa vou à casa, correto? Porque o amigo não tem casa, porque o verbo ter não existe. Nessa conjugação, você sabe, eu sou, eu tenho, isso não existe. Nas videoaulas, a gente sempre enfatiza isso. Então, eu não vou à casa, o amigo não tem casa, eu não tenho carro. Existe para mim. E este li, ok? Vocês vão aprender isso logo, logo. Então, já fizemos isso também em outras videoaulas. Então, nós não temos, existe para mim. Então, o amigo também tem, então eu não vou para a casa do amigo. Eu falo ani holer lehaver. Só isso. Você definiu alguma coisa a mais aqui para o amigo? Não, então, shiva. Shiva. Ani holer lehaver. Shiva. Vamos ao outro exemplo. Ani holer lahaver הכי טוב שלי. Meu Deus, como eu usei tanto. Eu usei ani holer lahaver, não é lehaver. Lahaver porque ele é הכי טוב. O que é הכי טוב? É o melhor. Vocês aprenderam o הכי טוב? Claro, por isso que eu falo, quando eu falo palavras importantes, aprendam. Se temos aula ali de palavras coloquiais, aprendam, porque vão ser introduzidas para conectar nas frases. Então, aprendam, façam todas as videoaulas. Não passem por elas. Não vou decorar, não vou aprender. Vai, tem que aprender, tem que aprender. Se quiser aprender, falar direito, falar bem, falar hebraico de fato, eu agora estou estudando hebraico. Porque você sabe falar? Já sei falar várias palavras, várias expressões. Você já sabe. Aqui no Hebraico Fácil com Elisa, vocês já sabem. Você fala muitas palavras. Como que você fala? É só isso que me faltava. Como que você fala? Não me diga. Como que você fala? Eu não tenho ideia. Tudo isso você aprendeu aqui, porque você aprendeu palavras coloquiais aqui no Hebraico Fácil com a Elisa. Como que você fala? Isso está incorreto, isso está correto. Você aprendeu aqui. Como que você fala? Ele merece. Como que você fala? Aprendendo, estudando, porque você fez muito bem feito. Aqui as aulas. Então, tem que seguir aqui, aprendendo de fato, fazendo a aula na íntegra, não usando esse momento como um momento que eu posso assistir um vídeo. Não, um vídeo, correto? Eu não vou assistir um vídeo. Eu estou assistindo a um vídeo. Porque é vídeo aula, porque eu vou aprender, ok? Ele tem valor para mim, sim, porque eu estou treinando aqui conjuntamente com todos os alunos aqui o nosso hebraico. Então, ani holer lahaver הכי טוב, porque você vai pegar a vogal do artigo o melhor amigo, vai colocar aqui. Não é só um amigo, ele é o amigo melhor meu. Então, tem a vogal do artigo o melhor. Então, ani holer lahaver הכי טוב שלי. Qual amigo? O melhor. Se tem o melhor, então tem um artigo definido, então coloca aqui o lá. Correto? Como é fácil aprender aqui, né? Certamente. Próxima. Vamos melhorar aqui para a gente trazer mais na tela.
O verbo agora é latus lê. Latus lê, tudo em movimento, correto? Você viu que ir é movimento. Agora, latus lê também vai usar preposição porque está em movimento. Vem após o verbo no infinitivo a preposição. Sempre lembre que se eu for voar para. Então, depois do verbo vem a preposição. Então, em português também, né? Eu viajo para. Sim. Então, latus lê é voar para. Eu tas lê, eu viajo para. Ani tas lê. Latus é voar de avião, correto? Voar de avião porque tem outro verbo para voar, mas é através de asas, é outro verbo. Então, aqui é para nós é latus, que é voar de avião. Latus lê, voar para. Eu vou para. Anitas lê. Tas. Não é tus. Aqui que é latus. Latus. Aqui é só tas. Isso tem na videoaula de verbos também. Então, eu viajo para. Depois do verbo em movimento vem uma preposição. Eu viajo, preposição. Agora, outro verbo. Desculpa, eu vou para. Viajar é aqui. Latus é voar. Eu vou, voar. Voar. Agora aqui. Viajar para. Lin soa lê. Lin soa lê. Viajar para. Eu no sea lê. Eu viajo para. Esse no sea é masculino, porque vocês já conhecem como que você conjuga aqui na terceira pessoa, porque você já fez até a videoaula anterior a este vídeo. Vocês conhecem como que nós trabalhamos aí a terceira pessoa. Então, esse aqui é o masculino falando. Ani no sea lê. Eu viajo para. Ani no sea lê. Tel Aviv, todo com Shivá. Todos esses com Shivá, porque nós já aprendemos. Então, coloca o Shivá. Agora eu vou usar Ani no sea lá sem Shivá. Por que lá? Porque eu estou falando, eu viajo para o mar. Eu viajo para a praia. Então, tem um A aqui. Eu viajo para o mar. Aqui está dizendo, eu viajo para a Tel Aviv. Não existe. Eu viajo para Tel Aviv. Senão, se você tivesse definido para a Rair Tel Aviv, aí você colocava um artigo aqui, porque você não estava falando Rair, quer dizer a cidade. Então, aqui não, aqui você nem definiu, você só falou que Ani no sea lê Tel Aviv, para qual local? Não sei. Para qual região de Tel Aviv? Não definiu, é só Ani no sea lê Tel Aviv, então é só Shivá. Mas aqui definiu? Definiu. Ani no sea la yam, para a praia. Então, eu viajo para um local definido. Ani no sea la yam. Então, definiu, usou artigo. Muito fácil, que aula fácil, que aula boa. Essa aula de preposição que estamos trabalhando. Então, ler e lá ficou bem tranquilo de entender. Eu peço que vocês façam a aula novamente. Vejam, aprendam com calma, que eu vou passando muito conteúdo, que temos muito ainda que aprender aqui. Eu peço só que colaborem, que deixem like, para que o canal continue, o YouTube entenda que vocês estão interagindo, estão gostando e ele vai ampliando o nosso canal, que isso depende mesmo de todos vocês. Se querem ampliar o canal, vamos trazer mais pessoas para aprender, vamos compartilhar. Vocês vão falar o hebraico com outras pessoas, isso é importante. Imagina se você tem uma comunidade aí só conversando hebraico, aí vocês vão pegar e começar a estudar literaturas e vamos conversar juntos, vamos discutir em hebraico. Isso é importante. Então, distribua aí para as comunidades, distribua para os grupos o link dessa aula e peçam para se inscrever, e assim nosso hebraico vai crescendo com o nosso canal, que vai ficar bem dedicado aí a todos nós. Então, shalom. Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo e vamos seguindo.